Você já parou para imaginar o quanto sua vida mudaria se você deixasse de dar tanta atenção àquelas pequenas provocações diárias? Aos comentários maldosos, aos olhares carregados de julgamento, às atitudes que parecem feitas só para te tirar do sério. E se eu te dissesse que existe um treino mental capaz de fazer você se tornar brutalmente forte? Pense, enfrentar qualquer obstáculo com calma absoluta. Não perder o controle, não permitir que nada, nem ninguém, te tire do eixo. Soa libertador, não é? E o mais surpreendente é que essa liberdade já mora dentro de você. No vídeo de hoje, vou revelar 7 métodos poderosos para cultivar essa serenidade imbatível. Porque no fim das contas, o controle da sua vida está em suas mãos. Você decide se uma situação vai arruinar seu dia ou se você manterá a sua paz interior, aconteça o que acontecer. Pronto para essa transformação? Então, vamos começar. Método 1. Pare de tentar ser perfeito. Comece a ser real. Vamos encarar a verdade. Estamos vivendo numa era em que o perfeccionismo virou quase uma nova religião. Basta abrir qualquer rede social para perceber. Todo mundo parece ter a vida perfeita. Casas impecáveis, corpos esculpidos, rotinas organizadas como se fossem roteiros de filme. Mas se a gente olhar com um pouco mais de atenção, vai perceber que tudo isso não passa de uma grande encenação. É uma fantasia, como um dragão, cuspindo fogo num festival medieval. Bonito de ver, mas totalmente fora da realidade. O problema é que esse cenário cria uma ideia silenciosa, mas poderosa, de que a gente precisa ser impecável em tudo. Como se só tivesse valor quem dá conta de tudo, quem nunca erra, quem tem tudo sob controle. Mas deixa eu te contar uma coisa. Seguir essa lógica é como se perder no espaço. É viver isolado, esgotado, tentando manter uma imagem que não se sustenta. Porque na vida real, a gente acorda cansado, pega fila, engole sapo, resolve problema, se frustra. E tudo isso faz parte. Não tem nada de errado em ser humano. Essa é a primeira lição. Ninguém é perfeito. Nem você, nem eu, nem aquele vizinho que parece ter a vida dos sonhos. Buscar perfeição é como montar um quebra-cabeça de 1000 peças com uma sempre faltando. Você pode tentar o quanto quiser, mas a peça nunca vai aparecer. E aí vem a frustração, a cobrança, o desgaste. A filosofia estoica fala muito sobre isso. Ela nos ensina que o controle total é uma ilusão. Achar que dá para prever, organizar e dominar tudo é viver numa bolha, porque a vida é cheia de variáveis que fogem completamente do nosso alcance. E então vem a pergunta: como se libertar dessa prisão do perfeccionismo sem virar alguém largado, sem ambição? A resposta está na mudança de mentalidade. Em vez de buscar o impecável, comece a buscar o suficientemente bom. Se a sua apresentação está clara, se a comida ficou gostosa, se a casa está pronta para receber gente que você ama, isso já é mais do que suficiente. Ficar obcecado por detalhes só te suga energia, e no final, o máximo que você ganha é uma sensação passageira, como um balão bonito que estoura em segundos. Uma estratégia poderosa é aprender a soltar, agir como se certas coisas simplesmente não te atingissem. Não de forma indiferente, mas consciente. Aprender a deixar ir o que não pode ser controlado. Se algo não saiu como você queria, respira e se pergunta: isso realmente importa tanto assim? É o fim do mundo ou só um contratempo? Porque, na real, o que separa quem vive bem de quem vive estressado não é o que acontece, mas como cada um escolhe lidar com os tropeços do caminho. O perfeccionismo é como escalar uma montanha que parece ficar mais alta a cada passo. E isso cansa. E muito. Em vez de continuar nessa subida interminável, talvez seja a hora de parar, respirar e aceitar que você não precisa ser perfeito para ser incrível. Que errar faz parte, que falhar ensina, que cair às vezes é o que te faz olhar para cima com mais coragem. A verdadeira força está em saber que você pode fazer o seu melhor sem se destruir tentando ser impecável. No fim das contas, a vida não é uma competição para ver quem acerta mais. Não é um palco onde ganha quem tem menos falhas. A vida é uma jornada cheia de curvas, tropeços e descobertas.
E é justamente nas imperfeições que mora o que a gente tem de mais humano. Como dizia Marco Aurélio, a perfeição pode até ser o que buscamos, mas nunca será algo que realmente alcançamos. Aceitar isso não é desistir, é se libertar. Porque, acredite, ser real é infinitamente mais poderoso do que parecer perfeito. Método 2. Desenvolva a empatia. O mundo já tem ego demais. Já passou por aquela situação em que alguém, do nada, começa a despejar frustração em cima de você, como se estivesse jogando pedras com as próprias palavras? E aí você fica ali, parado, se perguntando: o que eu fiz para merecer isso? É como estar preso numa montanha-russa emocional que você nem escolheu entrar, tentando manter o equilíbrio, enquanto os sentimentos descontrolados do outro giram ao seu redor. É justamente nessas horas que a empatia, aquela palavra que muita gente fala, mas poucos realmente colocam em prática, pode ser seu verdadeiro colete salva-vidas. Imagina a cena. Você está num restaurante, tranquilo, e alguém na mesa, ao lado, começa a desabafar com raiva, como se o mundo tivesse sido injusto só com ele. A reação instintiva seria se afastar, se defender, ou até responder com irritação. Mas há outro caminho, um caminho estoico. Ao invés de reagir no calor da emoção, tente olhar com curiosidade. Ao invés de julgar, tente entender. Pergunte a si mesmo: o que será que está por trás dessa explosão? Essa postura não é fraqueza, é refinamento. É escolher ser um observador calmo no meio de um espetáculo caótico. E é exatamente isso que você pode treinar no seu dia a dia. O primeiro passo é lembrar de algo simples, mas difícil de aceitar. O mundo não gira ao seu redor. Por mais que pareça pessoal, quase sempre não é. Quando alguém te trata com grosseria, é tentador pensar: essa pessoa tem algo contra mim. Mas muitas vezes, o problema nem é você. Pode ser uma briga em casa, contas vencendo, estresse acumulado, medo, frustração. E tudo isso às vezes transborda. Em você e em qualquer um que esteja por perto. Mas aqui está o segredo. Ao invés de se ofender, pergunte-se: o que será que essa pessoa está enfrentando? Talvez ela tenha recebido uma má notícia. Talvez esteja sendo pressionada no trabalho. Ou talvez só esteja perdida dentro da própria dor. Isso não significa aceitar ser o alvo constante de frustrações alheias, mas entender que o comportamento dos outros quase nunca é um reflexo direto de quem você é. É uma tempestade passando, e você pode escolher não ser arrastado por ela. Praticar empatia é isso. Manter-se firme enquanto o caos passa. É flutuar acima da turbulência emocional em vez de afundar nela. E o melhor, essa postura não só preserva sua calma, como também cria espaço para algo raro hoje em dia. Conversas verdadeiras, profundas, humanas. A filosofia estoica nos convida a isso, a manter a serenidade mesmo quando tudo ao redor parece girar fora de controle. E uma maneira prática de começar é treinar a escuta ativa. Isso não é apenas ouvir palavras, mas sentir o que está por trás delas. Depois responda de forma que mostre que você realmente compreendeu. Às vezes, um simples "parece que você está passando por um momento difícil" pode transformar completamente a energia da situação. Pode desarmar a raiva. Pode abrir espaço para a compreensão. Empatia não é mágica, mas é uma das ferramentas mais poderosas que você pode carregar no bolso todos os dias. Ao praticá-la, você se torna mais forte, mais presente, mais humano. Então, da próxima vez que uma avalanche emocional cair sobre você, lembre-se: nadar com calma é sempre melhor do que se debater no desespero. Porque a verdadeira sabedoria não está em evitar as tempestades, mas sim em aprender a navegar por elas com equilíbrio e compaixão. Método 3. Aceitar não é se conformar, é se libertar. Então, respira fundo, porque o que eu vou te contar agora é uma daquelas lições simples, mas que a gente vive esquecendo no meio da correria, do estresse e das cobranças do dia a dia. E não tem nada a ver com a nova moda de autocuidado ou aquela dieta milagrosa que promete te transformar em um super-herói. O que eu quero te mostrar é algo mais real, mais profundo. A arte de aceitar. Sim, aceitar.
Mas calma. Não tô falando de se conformar ou de desistir. E também não vou te jogar um discurso filosófico rebuscado que só quem estudou os estoicos por 5 anos vai entender. Vamos deixar tudo claro, direto, do jeito que até o seu gato entenderia. Imagina que a sua vida é um teatro e você é o protagonista. Só que tem um detalhe: você não escreveu o roteiro. E pior, os coadjuvantes, aquelas pessoas ao seu redor, às vezes entram no palco sem avisar, atropelam suas falas, mudam o rumo da cena. E você? Não tem controle sobre isso, mas tem controle sobre algo que ninguém mais tem: a sua reação. É aqui que mora o segredo. A gente gasta uma energia absurda tentando controlar o que não está nas nossas mãos. O que o outro pensa, faz, sente, fala. Quantas vezes você já se irritou profundamente com atitudes alheias? É como tentar parar a chuva com um guarda-chuva furado. Não funciona. E só te deixa mais molhado, ou no caso, mais frustrado. Aceitar que você não tem controle sobre o outro é o primeiro passo para encontrar a paz que você tanto procura. E não é fraqueza, não é desistência, é sabedoria. É maturidade emocional. Os estoicos falavam muito disso. A verdadeira força está em como você escolhe responder ao que te acontece, não em evitar que as coisas aconteçam. Então, na próxima vez que algo ou alguém mexer com o seu humor, faz o seguinte: para. Respira. Parece bobo, mas uma respiração profunda pode mudar o rumo do seu dia. Depois se pergunta com sinceridade: vale a pena perder o sono por isso? Quase nunca vale. E já que estamos aqui, deixa eu te dar umas ferramentas simples para manter essa calma. Visualiza um escudo. Imagina que você carrega um escudo invisível que te protege das críticas, das grosserias, do caos. Esse escudo não impede que as coisas cheguem até você, mas filtra o que realmente merece sua atenção. Haja como se não te afetasse. No começo pode parecer encenação, mas com o tempo essa postura se transforma em hábito. E sorria. Mesmo quando não tiver vontade, um sorriso, mesmo forçado, manda sinais para o seu cérebro de que está tudo bem, e ele começa a acreditar. Aceitar que você não controla tudo é libertador. É parar de tentar brigar com a tempestade e aprender a dançar com ela. Quando você foca no que realmente pode mudar, você mesmo, a vida fica mais leve, mais sua. Então, da próxima vez que sentir vontade de falar, explodir ou se afundar no estresse, respira, sorria. E lembre-se, o poder de decidir como reagir está nas suas mãos, porque o verdadeiro controle não está no mundo lá fora. Está aqui, dentro da sua mente. Como diz um sábio provérbio estoico, a verdadeira força não está em mudar o mundo, mas em mudar a forma como você o enxerga. Método 4. Fortaleça sua autoestima. A autoestima, apesar de tão falada, ainda é um dos conceitos mais mal compreendidos que existem. Mas calma, aqui não tem espaço para clichês rasos do tipo acredite em você, ou você é incrível do jeito que é. A gente vai além disso. Vamos falar de algo real, prático, humano. Porque fortalecer a autoestima não é sobre frases bonitas no espelho. É sobre construir uma base sólida que te permita seguir em frente mesmo quando o mundo parecer virar as costas. Se você está cansado de depender da aprovação dos outros para se sentir bem, ótimo, é exatamente aí que começa a mudança. Preparado para se libertar dessa prisão invisível, pensa na sua autoestima como uma bicicleta. Quando ela está bem regulada, a viagem flui. Você pedala com leveza, sente o vento no rosto e até as subidas parecem mais fáceis. Mas quando ela está desregulada, você sente cada buraco no caminho. A insegurança faz a bicicleta balançar. E em vez de curtir o trajeto, você só pensa em não cair. Fortalecer a autoestima não é como apertar um botão mágico. É mais como cuidar dessa bicicleta todos os dias. Exige prática, atenção e principalmente uma mudança de atitude. Primeiro ponto. A necessidade constante de aprovação externa é uma armadilha. Parece que vai te saciar, como uma miragem no deserto. Mas quanto mais você corre atrás dela, mais distante ela fica.
Você se desgasta tentando agradar todo mundo e no fim se esquece de agradar a única pessoa que importa, você. A filosofia estoica é clara sobre isso. Não temos controle sobre o que os outros pensam, sentem ou dizem, mas temos controle absoluto sobre como escolhemos reagir a tudo isso, e é aí que mora a liberdade. Ao invés de se deixar abalar por cada crítica, cada olhar atravessado, cada comentário maldoso, cultive a autoaceitação. Imagine que você veste uma armadura invisível, não uma armadura fria e fechada, mas uma feita de autoconhecimento. Ela não impede que flechas venham, mas impede que elas entrem. Pratique a autoafirmação de forma verdadeira. Não é sobre se colocar num pedestal, nem sobre fingir uma autoconfiança que você não sente. É sobre reconhecer suas pequenas vitórias. Celebre cada passo, mesmo os mais discretos. Entregou algo no prazo? Conseguiu dizer não pela primeira vez? Parabéns! Isso é uma medalha. É assim que a confiança cresce, como um músculo que se fortalece com treino e repetição. E sim, o ambiente importa. As pessoas com quem você convive têm um peso enorme nessa construção. Cerque-se de quem te impulsiona, não de quem vive te podando. Relações verdadeiras não são algemas, são asas. Elas te ajudam a subir, não a se sentir preso. Agora um ponto delicado. Autenticidade. Se você vive se preocupando com o que os outros pensam, talvez esteja com medo de mostrar quem realmente é. Mas a verdade é que quanto mais você se esconde, mais vulnerável fica. Ser autêntico é correr o risco de ser criticado, sim. Mas também é a única forma de construir uma autoestima sólida. Porque quando você é fiel a si mesmo, nenhum comentário negativo tem poder suficiente para te derrubar, lembra? Fortalecer sua autoestima é um processo. É como aprender a andar de bicicleta. Você vai desequilibrar algumas vezes, mas com prática e paciência, o trajeto se torna natural. A grande virada acontece quando você entende que a validação que realmente importa não vem de fora, vem de dentro. A opinião dos outros é só um eco distante num corredor vazio. A sua confiança, por outro lado, é a música que toca fundo e define o ritmo da sua jornada. Então, da próxima vez que alguém tentar te diminuir, ou quando aquela insegurança bater, respira. Imagina sua bicicleta firme, bem regulada, e pedala. Não porque nada te incomoda, mas porque agora você sabe o que realmente tem valor. Como dizia Marco Aurélio, seu valor não é medido pelo eco das opiniões alheias, mas pela força da sua própria voz. E é hora de deixar essa voz guiar o caminho, com coragem, com autenticidade e com o peito aberto para ser quem você é, sem pedir permissão. Método 5. Treine sua paciência. Você já parou para pensar em como pequenas faíscas podem virar grandes incêndios? E não estou falando só de florestas em chamas. Estou falando da nossa vida mesmo, do dia a dia, das situações comuns que, se a gente não tomar cuidado, se transformam em verdadeiras tempestades emocionais. Parece que todo mundo tem um botão invisível e basta alguém apertar. Uma palavra atravessada, uma fila demorada, uma notificação fora de hora, que a gente vira especialista em reagir. A vontade de soltar um comentário ácido, levantar a voz ou descontar em alguém surge num piscar de olhos. Mas, e se eu te dissesse que a paciência pode ser o seu superpoder? Não algo passivo ou resignado, mas uma força ativa, real, poderosa, daquelas que mudam o rumo de um dia inteiro. Imagina a cena. Você está numa fila enorme, cansado, com pressa. A pessoa na sua frente começa a discutir com o caixa. O atendimento trava e você sente aquela raiva querendo sair. Mas ao invés de explodir, você respira. Lembra que aquela espera não vai definir o seu dia. E de repente, a tensão some. Parece mágica, mas não é. É filosofia estoica colocada em prática. É você escolhendo agir com consciência em vez de reagir no impulso. A verdade é que a paciência é um músculo e a maioria de nós nunca aprendeu a exercitar. No ritmo acelerado em que vivemos, tudo é imediato. Perdemos a habilidade de pausar. Qualquer pequeno incômodo vira um trânsito, uma mensagem mal interpretada, um atraso, e pronto.
o incêndio começa. Mas e se você simplesmente pausar por alguns segundos antes de responder? E se você decidisse não alimentar o fogo, mas deixar a faísca morrer? Isso, por si só, pode mudar tudo. Aqui vai uma prática simples. Quando sentir a raiva esquentando, fecha os olhos e respira fundo. Conta até 10, como se estivesse esperando o ponto certo de um tempero. Essa pequena pausa é mais poderosa do que parece. Ela te dá clareza, tira você do modo automático e coloca você no controle. Não é sobre ser frio, nem sobre virar um robô que não sente nada. É sobre escolher como se expressar. E essa escolha é tudo. Você pode transformar uma situação que ia te consumir em algo que simplesmente passa, como uma nuvem pesada que não encontra lugar para descarregar. Abraçar o estoicismo é entender isso. Você não controla o que os outros dizem ou fazem, mas controla completamente como você reage. Às vezes, o silêncio é a melhor resposta, não por fraqueza, mas por inteligência emocional. Não responder não é se omitir, é se proteger. E no fim das contas, tá todo mundo tentando lidar com as próprias tempestades. A vida não é fácil para ninguém, mas quanto mais você desenvolve essa paciência, essa capacidade de parar, respirar e escolher com calma, mais você se fortalece. A paciência vira escudo, vira bússola, vira descanso em meio ao caos. Então, da próxima vez que algo te tirar do sério, lembra disso. Sua verdadeira força talvez não esteja em dizer tudo o que pensa na hora, mas em conseguir esperar o momento certo, ou muitas vezes, simplesmente deixar passar. Quem sabe, ao invés de alimentar o incêndio, você acabe sendo a brisa que apaga a faísca e segue em frente, com mais leveza, mais clareza. Método 6. Fale com clareza. Viva com leveza. Você já se viu numa conversa onde, só para evitar o climão, acabou engolindo o que realmente queria dizer? Ficou ali com um sorriso educado no rosto, mas por dentro sentindo um nó apertado no peito? Pois é, você não está sozinho. Muita gente faz isso, finge que está tudo bem, enquanto por dentro está em chamas. Às vezes, a gente acha que está sendo maduro, sereno, até estoico. E sim, o estoicismo fala sobre autocontrole e sabedoria emocional. Mas existe uma linha tênue entre saber se controlar e se calar completamente por medo de desagradar. E é aí que mora o perigo. Imagina isso. Você está num encontro romântico. O clima tá bom, até que a outra pessoa faz uma piada sobre sua carreira, seu estilo de vida ou algo que para você é sensível. Você sorri meio sem graça, finge que não doeu, mas doeu. E você sente, a insegurança bate, a vontade de se explicar aparece, mas, ao invés de falar, você muda de assunto. E o que poderia ser um momento de conexão vira mais uma pedra colocada ali no silêncio, construindo um muro. Essa é a armadilha. A gente aprende, sem perceber, a agir como se nada nos incomodasse. Mas a verdade é que, toda vez que você engole uma dor, um incômodo, uma verdade sua, você está se afastando de si mesmo e também das pessoas. Falar o que sente nem sempre é confortável. É como atravessar um campo minado. Você quer ser honesto, mas não quer parecer agressivo, quer ser sincero, mas morre de medo de parecer frágil. Mas existe um caminho do meio. E esse caminho se chama comunicação assertiva. Ser assertivo não é levantar a voz, nem fazer cena. É simplesmente se posicionar com firmeza e respeito. É dizer o que você sente sem se esconder, mas também sem atacar. É colocar limites, não como barreiras de defesa, mas como pontos de clareza. Como dizer, olha, isso aqui é importante para mim, e eu preciso que você saiba. Você pode, por exemplo, responder com leveza. Essa piada foi criativa, mas sabe, esse assunto toca num ponto importante para mim. Deixa eu te contar por quê. Pronto. Você não brigou. Você não fugiu. Você construiu um espaço de diálogo. A comunicação assertiva é como um mapa emocional. Se você não traça sua rota com clareza, vai se perder no caminho. E quando você não diz o que precisa, os outros não têm como adivinhar. O silêncio, nesse caso, não é sabedoria.
é autoabandono. Relações se desgastam assim, com pequenas omissões, com palavras engolidas, com limites não ditos. Vai acumulando como roupa suja esquecida num canto, até que um dia vira um peso insustentável. Por isso, a chave está em expressar o que você sente e o que você precisa, com calma e verdade. Se algo te incomoda, fale. Se existe um limite, deixe claro. Se sua paciência está no fim, respire e diga. Você não precisa gritar nem confrontar, mas também não precisa se anular. O estoicismo pode te ensinar a lidar com o que sente, mas não para você virar pedra. A ideia nunca foi fingir que não sente, mas sim aprender a sentir com sabedoria e comunicar com coragem. Da próxima vez que se encontrar numa situação desconfortável, não silencie sua verdade. Fale, com respeito, com clareza, com humanidade. Isso não é confrontar o outro, é cuidar de você. E relações saudáveis só florescem quando há espaço para isso. Para a verdade, para a escuta e principalmente para a expressão. Porque no fim das contas, se você não se der voz, ninguém vai ouvir o que realmente importa. Método 7. Humor, seu escudo invisível. Humor, esse superpoder silencioso que todos nós temos, mas que muitas vezes esquecemos de usar, como aquele cobertor esquecido no alto do armário, que só lembramos quando o frio aperta. A vida, com todas as suas surpresas, tropeços e reviravoltas, pode ser um caos. Tem dias em que tudo parece uma piada sem graça. Pressão no trabalho, imprevistos financeiros, filas intermináveis que parecem parte de algum castigo cósmico. Mas e se eu te dissesse que uma das chaves para lidar com tudo, isso está justamente em algo simples, humano e profundamente libertador? Rir de si mesmo? Vamos ser sinceros. Se você acha que a vida vai virar um mar calmo sem ondas, é melhor revisar essa expectativa. A vida real é mais parecida com uma montanha-russa sem cinto de segurança, cheia de altos, baixos e aqueles momentos em que você só consegue gritar ou rir. E, segundo a filosofia estoica, não temos como controlar o que acontece ao nosso redor, mas podemos e devemos escolher como reagimos. E o humor pode ser uma das reações mais poderosas que existem. Imagina a cena. Você está num jantar, com amigos, vai pegar um petisco, escorrega e derruba tudo no colo da pessoa ao lado. Silêncio. Olhares. Vergonha subindo no rosto como um alarme vermelho. Você poderia se encolher, pedir 1000 desculpas ou sorrir e soltar. Bom, pelo menos agora ninguém vai esquecer meu nome. Esse tipo de atitude quebra a atenção. Transforma um mico em memória. Tira o peso do erro e coloca leveza no lugar. Não é fácil, mas é mágico. Rir de si mesmo é como virar narrador da própria comédia e não vítima de um drama interminável. Quando a gente adota essa postura, até os erros mais bobos ganham outra cor. Você deixa de ser o protagonista de uma tragédia e passa a ser aquele personagem carismático que, mesmo tropeçando, faz todo mundo sorrir, inclusive você. Claro, nem todo mundo nasceu com aquele humor afiado, pronto para piadas rápidas. Mas aqui vai um segredo. Humor é prática. É uma forma de ver o mundo. E isso se desenvolve. Comece observando suas próprias reações. Quando algo pequeno der errado, derramar café, errar o caminho, esquecer a senha, ao invés de se irritar, tente pensar: mais um episódio da minha série de desventuras diárias. Pode parecer bobo, mas aos poucos, essa mudança de olhar vai desarmando o estresse e transformando tensão em riso. É importante lembrar, rir de si mesmo não é fraqueza, é inteligência emocional, é uma estratégia poderosa de sobrevivência, é ter coragem de olhar para si com leveza, de transformar um tropeço em aprendizado e, por que não, em piada. O estoicismo ensina que não podemos controlar os eventos da vida, mas sempre temos o poder de controlar nossa resposta. E, às vezes, a resposta mais sábia é rir. Não como quem foge da dor, mas como quem se recusa a ser destruído por ela. Então, da próxima vez que você se encontrar numa situação desconfortável, seja uma conversa tensa, um erro no trabalho ou um tropeço na rua, respira, solta um sorriso e lembra: o humor não resolve tudo,
mas salva o seu dia. E talvez seja exatamente disso que você precisava. De um pouco menos de peso e um pouco mais de riso para não se perder no caminho. Porque no fim das contas, viver é isso. Aprender a rir mesmo quando a vida insiste em testar a sua paciência. É natural que, em certos momentos, nossas emoções venham à tona com força. Às vezes, somos tomados por uma onda de frustração, tristeza ou raiva, que parece querer nos arrastar para o fundo. E não há nada de errado em sentir isso. Sentir faz parte de ser humano. Mas existe algo poderoso que a filosofia estoica nos ensina. Não se trata de ignorar o que sentimos, e sim de como escolhemos responder a esses sentimentos. É nessa escolha que reside a nossa verdadeira força. Imagine-se vivendo um momento tenso, uma discussão dolorosa com alguém que você ama, ou talvez aquela sensação de estar sufocado por cobranças, prazos, expectativas que nunca acabam. Nessas horas, a reação automática seria deixar a raiva explodir ou se afogar na ansiedade. Mas e se, ao invés disso, você simplesmente pausasse? Respira fundo. Não para fugir do que sente, mas para reconhecer. Isso está me afetando. Mas eu escolho como vou reagir. Nesse instante você recupera o controle. Você se lembra de que sentir é humano, mas agir com consciência é poderoso. E isso, por mais simples que pareça, é libertador. A verdadeira força não está em reprimir emoções, mas em saber lidar com elas sem se perder. Cada vez que você escolhe a calma, mesmo diante do caos, você está não apenas protegendo sua própria paz, mas também transformando o ambiente ao seu redor. Você se torna um ponto de equilíbrio, um farol silencioso que mostra com o exemplo que é possível reagir com clareza, com sabedoria, com intenção. Quando a vida pesar, e vai pesar, lembre-se, você não precisa carregar tudo sozinho. Permita-se sentir. Permita-se ser humano. Mas depois de sentir, escolha, com calma, com um propósito. Esse é o verdadeiro poder que você carrega dentro de si, a capacidade de escolher sua resposta, e cada vez que você escolhe não reagir no impulso, mas com consciência, você cresce, você se fortalece, você se aproxima de quem você realmente é. E talvez sem perceber, você inspire outras pessoas a fazer o mesmo. No fim, a vida não é sobre quantas vezes você cai, é sobre como você se levanta. E quando você se levanta com intenção, com dignidade e com domínio sobre si mesmo, você não apenas segue em frente, você avança com paz, com autenticidade, com propósito. Então, da próxima vez que respirar fundo no meio do caos, lembre-se, cada escolha, cada reação é uma oportunidade real de se tornar a sua melhor versão. Isso é um presente valioso, não só para você, mas para todos que cruzam o seu caminho. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, quero agradecer, de coração, por ter chegado até aqui. Isso já mostra algo muito importante. Você está comprometido com sua evolução. E isso é algo raro e admirável. Se quiser, compartilhe sua opinião nos comentários. Me diga o que te fez refletir. E se as palavras faltarem, escreva apenas: o estoico sábio. Só isso já será um sinal de que você esteve conosco até o final. Para continuar sua jornada, deixo aqui 2 vídeos recomendados, cheios de sabedoria estoica, prática e humana, que eles possam te acompanhar nesse caminho de autodescoberta e fortalecimento interior. Nos vemos no próximo. Até lá, siga firme, siga inteiro. E lembre-se, a vida sempre será desafiadora, mas você também pode se tornar imensamente mais forte. Você já parou para imaginar o quanto sua vida mudaria se você deixasse de dar tanta atenção àquelas pequenas provocações diárias? Aos comentários maldosos, aos olhares carregados de julgamento, às atitudes que parecem feitas só para te tirar do sério. E se eu te dissesse que existe um treino mental capaz de fazer você se tornar brutalmente forte? Pense, enfrentar qualquer obstáculo com calma absoluta. Não perder o controle, não permitir que nada, nem ninguém, te tire do eixo,
Soa libertador, não é? E o mais surpreendente é que essa liberdade já mora dentro de você. No vídeo de hoje, vou revelar 7 métodos poderosos para cultivar essa serenidade imbatível. Porque no fim das contas, o controle da sua vida está em suas mãos. Você decide se uma situação vai arruinar seu dia ou se você manterá a sua paz interior, aconteça o que acontecer. Pronto para essa transformação? Então, vamos começar. Método 1. Pare de tentar ser perfeito. Comece a ser real. Vamos encarar a verdade. Estamos vivendo numa era em que o perfeccionismo virou quase uma nova religião. Basta abrir qualquer rede social para perceber. Todo mundo parece ter a vida perfeita. Casas impecáveis, corpos esculpidos, rotinas organizadas como se fossem roteiros de filme. Mas se a gente olhar com um pouco mais de atenção, vai perceber que tudo isso não passa de uma grande encenação. É uma fantasia, como um dragão, cuspindo fogo num festival medieval. Bonito de ver, mas totalmente fora da realidade. O problema é que esse cenário cria uma ideia silenciosa, mas poderosa, de que a gente precisa ser impecável em tudo. Como se só tivesse valor quem dá conta de tudo, quem nunca erra, quem tem tudo sob controle. Mas deixa eu te contar uma coisa. Seguir essa lógica é como se perder no espaço. É viver isolado, esgotado, tentando manter uma imagem que não se sustenta. Porque na vida real, a gente acorda cansado, pega a fila, engole sapo, resolve problema, se frustra. E tudo isso faz parte. Não tem nada de errado em ser humano. Essa é a primeira lição. Ninguém é perfeito. Nem você, nem eu, nem aquele vizinho que parece ter a vida dos sonhos. Buscar perfeição é como montar um quebra-cabeça de 1000 peças com uma sempre faltando. Você pode tentar o quanto quiser, mas a peça nunca vai aparecer. E aí vem a frustração, a cobrança, o desgaste. A filosofia estoica fala muito sobre isso. Ela nos ensina que o controle total é uma ilusão. Achar que dá para prever, organizar e dominar tudo é viver numa bolha, porque a vida é cheia de variáveis que fogem completamente do nosso alcance. E então vem a pergunta: como se libertar dessa prisão do perfeccionismo sem virar alguém largado, sem ambição? A resposta está na mudança de mentalidade. Em vez de buscar o impecável, comece a buscar o suficientemente bom. Se a sua apresentação está clara, se a comida ficou gostosa, se a casa está pronta para receber gente que você ama, isso já é mais do que suficiente. Ficar obcecado por detalhes só te suga energia. E no final, o máximo que você ganha é uma sensação passageira, como um balão bonito que estoura em segundos. Uma estratégia poderosa é aprender a soltar, agir como se certas coisas simplesmente não te atingissem, não de forma indiferente, mas consciente. Aprender a deixar ir o que não pode ser controlado. Se algo não saiu como você queria, respira e se pergunta: isso realmente importa tanto assim? É o fim do mundo ou só um contratempo? Porque, na real, o que separa quem vive bem de quem vive estressado não é o que acontece, mas como cada um escolhe lidar com os tropeços do caminho. O perfeccionismo é como escalar uma montanha que parece ficar mais alta a cada passo, e isso cansa. E muito. Em vez de continuar nessa subida interminável, talvez seja a hora de parar, respirar e aceitar que você não precisa ser perfeito para ser incrível. Que errar faz parte, que falhar ensina, que cair às vezes é o que te faz olhar para cima com mais coragem. A verdadeira força está em saber que você pode fazer o seu melhor sem se destruir tentando ser impecável. No fim das contas, a vida não é uma competição para ver quem acerta mais. Não é um palco onde ganha quem tem menos falhas. A vida é uma jornada cheia de curvas, tropeços e descobertas. E é justamente nas imperfeições que mora o que a gente tem de mais humano. Como dizia Marco Aurélio, a perfeição pode até ser o que buscamos, mas nunca será algo que realmente alcançamos. Aceitar isso não é desistir, é se libertar. Porque, acredite, ser real é infinitamente mais poderoso do que parecer perfeito. Método 2. Desenvolva a empatia. O mundo já tem ego demais. Já passou por aquela situação em que alguém, do nada, começa a despejar frustração em cima de você,
como se estivesse jogando pedras com as próprias palavras. E aí você fica ali, parado, se perguntando: o que eu fiz para merecer isso? É como estar preso numa montanha-russa emocional que você nem escolheu entrar, tentando manter o equilíbrio, enquanto os sentimentos descontrolados do outro giram ao seu redor. É justamente nessas horas que a empatia, aquela palavra que muita gente fala, mas poucos realmente colocam em prática, pode ser seu verdadeiro colete salva-vidas. Imagina a cena. Você está num restaurante, tranquilo, e alguém na mesa, ao lado, começa a desabafar com raiva, como se o mundo tivesse sido injusto só com ele. A reação instintiva seria se afastar, se defender, ou até responder com irritação. Mas há outro caminho, um caminho estoico. Ao invés de reagir no calor da emoção, tente olhar com curiosidade. Ao invés de julgar, tente entender. Pergunte a si mesmo: o que será que está por trás dessa explosão? Essa postura não é fraqueza, é refinamento. É escolher ser um observador calmo no meio de um espetáculo caótico. E é exatamente isso que você pode treinar no seu dia a dia. O primeiro passo é lembrar de algo simples, mas difícil de aceitar. O mundo não gira ao seu redor. Por mais que pareça pessoal, quase sempre não é. Quando alguém te trata com grosseria, é tentador pensar: essa pessoa tem algo contra mim. Mas muitas vezes, o problema nem é você. Pode ser uma briga em casa, contas vencendo, estresse acumulado, medo, frustração. E tudo isso às vezes transborda. Em você e em qualquer um que esteja por perto. Mas aqui está o segredo. Ao invés de se ofender, pergunte-se: o que será que essa pessoa está enfrentando? Talvez ela tenha recebido uma má notícia. Talvez esteja sendo pressionada no trabalho. Ou talvez só esteja perdida dentro da própria dor. Isso não significa aceitar ser o alvo constante de frustrações alheias, mas entender que o comportamento dos outros quase nunca é um reflexo direto de quem você é. É uma tempestade passando, e você pode escolher não ser arrastado por ela. Praticar empatia é isso. Manter-se firme enquanto o caos passa. É flutuar acima da turbulência emocional em vez de afundar nela. E o melhor, essa postura não só preserva sua calma, como também cria espaço para algo raro hoje em dia. Conversas verdadeiras, profundas, humanas. A filosofia estoica nos convida a isso, a manter a serenidade mesmo quando tudo ao redor parece girar fora de controle. E uma maneira prática de começar é treinar a escuta ativa. Isso não é apenas ouvir palavras, mas sentir o que está por trás delas. Depois responda de forma que mostre que você realmente compreendeu. Às vezes, um simples "parece que você está passando por um momento difícil" pode transformar completamente a energia da situação. Pode desarmar a raiva. Pode abrir espaço para a compreensão. Empatia não é mágica, mas é uma das ferramentas mais poderosas que você pode carregar no bolso todos os dias. Ao praticá-la, você se torna mais forte, mais presente, mais humano. Então, da próxima vez que uma avalanche emocional cair sobre você, lembre-se: nadar com calma é sempre melhor do que se debater no desespero. Porque a verdadeira sabedoria não está em evitar as tempestades, mas sim em aprender a navegar por elas com equilíbrio e compaixão. Método 3. Aceitar não é se conformar, é se libertar. Então, respira fundo, porque o que eu vou te contar agora é uma daquelas lições simples, mas que a gente vive esquecendo no meio da correria, do estresse e das cobranças do dia a dia. E não tem nada a ver com a nova moda de autocuidado ou aquela dieta milagrosa que promete te transformar em um super-herói. O que eu quero te mostrar é algo mais real, mais profundo. A arte de aceitar. Sim, aceitar. Mas calma, não estou falando de se conformar ou de desistir. E também não vou te jogar um discurso filosófico rebuscado que só quem estudou os estoicos por 5 anos vai entender. Vamos deixar tudo claro, direto, do jeito que até o seu gato entenderia. Imagina que a sua vida é um teatro e você é o protagonista. Só que tem um detalhe: você não escreveu o roteiro. E pior, os coadjuvantes, aquelas pessoas ao seu redor, às vezes entram no palco sem avisar, atropelam suas falas,
mudam o rumo da cena. E você? Não tem controle sobre isso, mas tem controle sobre algo que ninguém mais tem: a sua reação. É aqui que mora o segredo. A gente gasta uma energia absurda tentando controlar o que não está nas nossas mãos. O que o outro pensa, faz, sente, fala. Quantas vezes você já se irritou profundamente com atitudes alheias? É como tentar parar a chuva com um guarda-chuva furado. Não funciona. E só te deixa mais molhado, ou no caso, mais frustrado. Aceitar que você não tem controle sobre o outro é o primeiro passo para encontrar a paz que você tanto procura. E não é fraqueza, não é desistência, é sabedoria. É maturidade emocional. Os estoicos falavam muito disso. A verdadeira força está em como você escolhe responder ao que te acontece, não em evitar que as coisas aconteçam. Então, na próxima vez que algo ou alguém mexer com o seu humor, faz o seguinte: para. Respira. Parece bobo, mas uma respiração profunda pode mudar o rumo do seu dia. Depois se pergunta com sinceridade: vale a pena perder o sono por isso? Quase nunca vale. E já que estamos aqui, deixa eu te dar umas ferramentas simples para manter essa calma. Visualiza um escudo. Imagina que você carrega um escudo invisível que te protege das críticas, das grosserias, do caos. Esse escudo não impede que as coisas cheguem até você, mas filtra o que realmente merece sua atenção. Haja como se não te afetasse. No começo pode parecer encenação, mas com o tempo essa postura se transforma em hábito. E sorria. Mesmo quando não tiver vontade, um sorriso, mesmo forçado, manda sinais para o seu cérebro de que está tudo bem, e ele começa a acreditar. Aceitar que você não controla tudo é libertador. É parar de tentar brigar com a tempestade e aprender a dançar com ela. Quando você foca no que realmente pode mudar, você mesmo, a vida fica mais leve, mais sua. Então, da próxima vez que sentir vontade de falar, explodir ou se afundar no estresse, respira, sorria. E lembre-se, o poder de decidir como reagir está nas suas mãos, porque o verdadeiro controle não está no mundo lá fora. Está aqui, dentro da sua mente. Como diz um sábio provérbio estoico, a verdadeira força não está em mudar o mundo, mas em mudar a forma como você o enxerga. Método 4. Fortaleça sua autoestima. A autoestima, apesar de tão falada, ainda é um dos conceitos mais mal compreendidos que existem. Mas calma, aqui não tem espaço para clichês rasos do tipo acredite em você, ou você é incrível do jeito que é. A gente vai além disso. Vamos falar de algo real, prático, humano. Porque fortalecer a autoestima não é sobre frases bonitas no espelho. É sobre construir uma base sólida que te permita seguir em frente mesmo quando o mundo parecer virar as costas. Se você está cansado de depender da aprovação dos outros para se sentir bem, ótimo, é exatamente aí que começa a mudança. Preparado para se libertar dessa prisão invisível, pensa na sua autoestima como uma bicicleta. Quando ela está bem regulada, a viagem flui. Você pedala com leveza, sente o vento no rosto e até as subidas parecem mais fáceis. Mas quando ela está desregulada, você sente cada buraco no caminho. A insegurança faz a bicicleta balançar. E em vez de curtir o trajeto, você só pensa em não cair. Fortalecer a autoestima não é como apertar um botão mágico. É mais como cuidar dessa bicicleta todos os dias. Exige prática, atenção e principalmente uma mudança de atitude. Primeiro ponto. A necessidade constante de aprovação externa é uma armadilha. Parece que vai te saciar, como uma miragem no deserto. Mas quanto mais você corre atrás dela, mais distante ela fica. Você se desgasta tentando agradar todo mundo, e no fim se esquece de agradar a única pessoa que importa, você. A filosofia estoica é clara sobre isso. Não temos controle sobre o que os outros pensam, sentem ou dizem, mas temos controle absoluto sobre como escolhemos reagir a tudo isso, e é aí que mora a liberdade. Ao invés de se deixar abalar por cada crítica, cada olhar atravessado, cada comentário maldoso, cultive a autoaceitação. Imagine que você veste uma armadura invisível,
Não uma armadura fria e fechada, mas uma feita de autoconhecimento. Ela não impede que flechas venham, mas impede que elas entrem. Pratique a autoafirmação de forma verdadeira. Não é sobre se colocar num pedestal, nem sobre fingir uma autoconfiança que você não sente. É sobre reconhecer suas pequenas vitórias. Celebre cada passo, mesmo os mais discretos. Entregou algo no prazo? Conseguiu dizer não pela primeira vez? Parabéns! Isso é uma medalha. É assim que a confiança cresce, como um músculo que se fortalece com treino e repetição. E sim, o ambiente importa. As pessoas com quem você convive têm um peso enorme nessa construção. Cerque-se de quem te impulsiona, não de quem vive te podando. Relações verdadeiras não são algemas, são asas. Elas te ajudam a subir, não a se sentir preso. Agora um ponto delicado: autenticidade. Se você vive se preocupando com o que os outros pensam, talvez esteja com medo de mostrar quem realmente é. Mas a verdade é que quanto mais você se esconde, mais vulnerável fica. Ser autêntico é correr o risco de ser criticado, sim. Mas também é a única forma de construir uma autoestima sólida. Porque quando você é fiel a si mesmo, nenhum comentário negativo tem poder suficiente para te derrubar, lembra? Fortalecer sua autoestima é um processo. É como aprender a andar de bicicleta. Você vai desequilibrar algumas vezes, mas com prática e paciência, o trajeto se torna natural. A grande virada acontece quando você entende que a validação que realmente importa não vem de fora, vem de dentro. A opinião dos outros é só um eco distante num corredor vazio. A sua confiança, por outro lado, é a música que toca fundo e define o ritmo da sua jornada. Então, da próxima vez que alguém tentar te diminuir, ou quando aquela insegurança bater, respira. Imagina sua bicicleta firme, bem regulada, e pedala. Não porque nada te incomoda, mas porque agora você sabe o que realmente tem valor. Como dizia Marco Aurélio, seu valor não é medido pelo eco das opiniões alheias, mas pela força da sua própria voz. E é hora de deixar essa voz guiar o caminho, com coragem, com autenticidade e com o peito aberto para ser quem você é, sem pedir permissão. Método 5. Treine sua paciência. Você já parou para pensar em como pequenas faíscas podem virar grandes incêndios? E não estou falando só de florestas em chamas. Estou falando da nossa vida mesmo, do dia a dia, das situações comuns que, se a gente não tomar cuidado, se transformam em verdadeiras tempestades emocionais. Parece que todo mundo tem um botão invisível, e basta alguém apertar. Uma palavra atravessada, uma fila demorada, uma notificação fora de hora, que a gente vira especialista em reagir. A vontade de soltar um comentário ácido, levantar a voz ou descontar em alguém surge num piscar de olhos. Mas, e se eu te dissesse que a paciência pode ser o seu superpoder? Não algo passivo ou resignado, mas uma força ativa, real, poderosa, daquelas que mudam o rumo de um dia inteiro. Imagina a cena. Você está numa fila enorme, cansado, com pressa. A pessoa na sua frente começa a discutir com o caixa. O atendimento trava e você sente aquela raiva querendo sair. Mas ao invés de explodir, você respira. Lembra que aquela espera não vai definir o seu dia. E de repente, a tensão some. Parece mágica, mas não é. É filosofia estoica colocada em prática. É você escolhendo agir com consciência em vez de reagir no impulso. A verdade é que a paciência é um músculo e a maioria de nós nunca aprendeu a exercitar. No ritmo acelerado em que vivemos, tudo é imediato. Perdemos a habilidade de pausar. Qualquer pequeno incômodo vira um trânsito, uma mensagem mal interpretada, um atraso e pronto, o incêndio começa. Mas e se você simplesmente pausar por alguns segundos antes de responder? E se você decidisse não alimentar o fogo, mas deixar a faísca morrer? Isso, por si só, pode mudar tudo. Aqui vai uma prática simples. Quando sentir a raiva esquentando, fecha os olhos e respira fundo. Conta até 10, como se estivesse esperando o ponto certo de um tempero. Essa pequena pausa é mais poderosa do que parece. Ela te dá clareza, tira você do modo automático
e coloca você no controle. Não é sobre ser frio, nem sobre virar um robô que não sente nada. É sobre escolher como se expressar. E essa escolha é tudo. Você pode transformar uma situação que ia te consumir em algo que simplesmente passa, como uma nuvem pesada que não encontra lugar para descarregar. Abraçar o estoicismo é entender isso. Você não controla o que os outros dizem ou fazem, mas controla completamente como você reage. Às vezes, o silêncio é a melhor resposta, não por fraqueza, mas por inteligência emocional. Não responder não é se omitir, é se proteger. E no fim das contas, tá todo mundo tentando lidar com as próprias tempestades. A vida não é fácil para ninguém, mas quanto mais você desenvolve essa paciência, essa capacidade de parar, respirar e escolher com calma, mais você se fortalece. A paciência vira escudo, vira bússola, vira descanso em meio ao caos. Então, da próxima vez que algo te tirar do sério, lembra disso. Sua verdadeira força talvez não esteja em dizer tudo o que pensa na hora, mas em conseguir esperar o momento certo, ou muitas vezes, simplesmente deixar passar. Quem sabe, ao invés de alimentar o incêndio, você acabe sendo a brisa que apaga a faísca e segue em frente, com mais leveza, mais clareza. Método 6. Fale com clareza. Viva com leveza. Você já se viu numa conversa onde, só para evitar o climão, acabou engolindo o que realmente queria dizer? Ficou ali com um sorriso educado no rosto, mas por dentro sentindo um nó apertado no peito? Pois é, você não está sozinho. Muita gente faz isso, finge que está tudo bem, enquanto por dentro está em chamas. Às vezes, a gente acha que está sendo maduro, sereno, até estoico. E sim, o estoicismo fala sobre autocontrole e sabedoria emocional. Mas existe uma linha tênue entre saber se controlar e se calar completamente por medo de desagradar. E é aí que mora o perigo. Imagina isso. Você está num encontro romântico. O clima tá bom, até que a outra pessoa faz uma piada sobre sua carreira, seu estilo de vida ou algo que para você é sensível. Você sorri meio sem graça, finge que não doeu, mas doeu. E você sente, a insegurança bate, a vontade de se explicar aparece, mas, ao invés de falar, você muda de assunto. E o que poderia ser um momento de conexão vira mais uma pedra colocada ali no silêncio, construindo um muro. Essa é a armadilha. A gente aprende, sem perceber, a agir como se nada nos incomodasse. Mas a verdade é que, toda vez que você engole uma dor, um incômodo, uma verdade sua, você está se afastando de si mesmo e também das pessoas. Falar o que sente nem sempre é confortável. É como atravessar um campo minado. Você quer ser honesto, mas não quer parecer agressivo, quer ser sincero, mas morre de medo de parecer frágil. Mas existe um caminho do meio. E esse caminho se chama comunicação assertiva. Ser assertivo não é levantar a voz, nem fazer cena. É simplesmente se posicionar com firmeza e respeito. É dizer o que você sente sem se esconder, mas também sem atacar. É colocar limites, não como barreiras de defesa, mas como pontos de clareza. Como dizer, olha, isso aqui é importante para mim, e eu preciso que você saiba. Você pode, por exemplo, responder com leveza. Essa piada foi criativa, mas sabe, esse assunto toca num ponto importante para mim. Deixa eu te contar por quê. Pronto. Você não brigou. Você não fugiu. Você construiu um espaço de diálogo. A comunicação assertiva é como um mapa emocional. Se você não traça sua rota com clareza, vai se perder no caminho. E quando você não diz o que precisa, os outros não têm como adivinhar. O silêncio, nesse caso, não é sabedoria, é autoabandono. Relações se desgastam assim, com pequenas omissões, com palavras engolidas, com limites não ditos. Vai acumulando como roupa suja esquecida num canto, até que um dia vira um peso insustentável. Por isso, a chave está em expressar o que você sente e o que você precisa, com calma e verdade. Se algo te incomoda, fale. Se existe um limite, deixe claro. Se sua paciência está no fim, respire e diga. Você não precisa gritar nem confrontar.
mas também não precisa se anular. O estoicismo pode te ensinar a lidar com o que sente, mas não para você virar pedra. A ideia nunca foi fingir que não sente, mas sim aprender a sentir com sabedoria e comunicar com coragem. Da próxima vez que se encontrar numa situação desconfortável, não silencie sua verdade. Fale, com respeito, com clareza, com humanidade. Isso não é confrontar o outro, é cuidar de você. E relações saudáveis só florescem quando há espaço para isso. Para a verdade, para a escuta e principalmente para a expressão. Porque no fim das contas, se você não se der voz, ninguém vai ouvir o que realmente importa. Método 7. Humor, seu escudo invisível. Humor, esse superpoder silencioso que todos nós temos, mas que muitas vezes esquecemos de usar. Como aquele cobertor esquecido no alto do armário, que só lembramos quando o frio aperta. A vida, com todas as suas surpresas, tropeços e reviravoltas, pode ser um caos. Tem dias em que tudo parece uma piada sem graça. Pressão no trabalho, imprevistos financeiros, filas intermináveis que parecem parte de algum castigo cósmico. Mas e se eu te dissesse que uma das chaves para lidar com tudo, isso está justamente em algo simples, humano e profundamente libertador? Rir de si mesmo? Vamos ser sinceros, se você acha que a vida vai virar um mar calmo sem ondas, é melhor revisar essa expectativa. A vida real é mais parecida com uma montanha-russa sem cinto de segurança, cheia de altos, baixos e aqueles momentos em que você só consegue gritar ou rir. E, segundo a filosofia estoica, não temos como controlar o que acontece ao nosso redor, mas podemos e devemos escolher como reagimos. E o humor pode ser uma das reações mais poderosas que existem. Imagina a cena. Você está num jantar, com amigos, vai pegar um petisco, escorrega e derruba tudo no colo da pessoa ao lado. Silêncio. Olhares. Vergonha subindo no rosto como um alarme vermelho. Você poderia se encolher, pedir 1000 desculpas ou sorrir e soltar. Bom, pelo menos agora ninguém vai esquecer meu nome. Esse tipo de atitude quebra a tensão. Transforma um mico em memória. Tira o peso do erro e coloca leveza no lugar. Não é fácil, mas é mágico. Rir de si mesmo é como virar narrador da própria comédia, e não vítima de um drama interminável. Quando a gente adota essa postura, até os erros mais bobos ganham outra cor. Você deixa de ser o protagonista de uma tragédia e passa a ser aquele personagem carismático que, mesmo tropeçando, faz todo mundo sorrir, inclusive você. Claro, nem todo mundo nasceu com aquele humor afiado, pronto para piadas rápidas. Mas aqui vai um segredo. Humor é prática. É uma forma de ver o mundo. E isso se desenvolve. Comece observando suas próprias reações. Quando algo pequeno der errado, derramar café, errar o caminho, esquecer a senha, ao invés de se irritar, tente pensar: mais um episódio da minha série de desventuras diárias. Pode parecer bobo, mas aos poucos, essa mudança de olhar vai desarmando o estresse e transformando tensão em riso. É importante lembrar, rir de si mesmo não é fraqueza, é inteligência emocional, é uma estratégia poderosa de sobrevivência, é ter coragem de olhar para si com leveza, de transformar um tropeço em aprendizado e, por que não, em piada. O estoicismo ensina que não podemos controlar os eventos da vida, mas sempre temos o poder de controlar nossa resposta. E às vezes, a resposta mais sábia é rir. Não como quem foge da dor, mas como quem se recusa a ser destruído por ela. Então, da próxima vez que você se encontrar numa situação desconfortável, seja uma conversa tensa, um erro no trabalho ou um tropeço na rua, respira, solta um sorriso e lembra: o humor não resolve tudo, mas salva o seu dia. E talvez seja exatamente disso que você precisava. De um pouco menos de peso e um pouco mais de riso para não se perder no caminho. Porque no fim das contas, viver é isso. Aprender a rir mesmo quando a vida insiste em testar a sua paciência. É natural que em certos momentos, nossas emoções venham à tona com força. Às vezes, somos tomados por uma onda de frustração, tristeza ou raiva, que parece querer nos arrastar para o fundo.
E não há nada de errado em sentir isso. Sentir faz parte de ser humano. Mas existe algo poderoso que a filosofia estoica nos ensina. Não se trata de ignorar o que sentimos, e sim de como escolhemos responder a esses sentimentos. É nessa escolha que reside a nossa verdadeira força. Imagine-se vivendo um momento tenso, uma discussão dolorosa com alguém que você ama, ou talvez aquela sensação de estar sufocado por cobranças, prazos, expectativas que nunca acabam. Nessas horas, a reação automática seria deixar a raiva explodir ou se afogar na ansiedade. Mas e se, ao invés disso, você simplesmente pausasse? Respira fundo. Não para fugir do que sente, mas para reconhecer: isso está me afetando. Mas eu escolho como vou reagir. Nesse instante você recupera o controle. Você se lembra de que sentir é humano, mas agir com consciência é poderoso. E isso, por mais simples que pareça, é libertador. A verdadeira força não está em reprimir emoções, mas em saber lidar com elas sem se perder. Cada vez que você escolhe a calma, mesmo diante do caos, você está não apenas protegendo sua própria paz, mas também transformando o ambiente ao seu redor. Você se torna um ponto de equilíbrio, um farol silencioso que mostra com o exemplo que é possível reagir com clareza, com sabedoria, com intenção. Quando a vida pesar, e vai pesar, lembre-se, você não precisa carregar tudo sozinho. Permita-se sentir, permita-se ser humano. Mas depois de sentir, escolha, com calma, com propósito. Esse é o verdadeiro poder que você carrega dentro de si, a capacidade de escolher sua resposta, e cada vez que você escolhe não reagir no impulso, mas com consciência, você cresce, você se fortalece, você se aproxima de quem você realmente é. E talvez sem perceber você inspire outras pessoas a fazer o mesmo. No fim, a vida não é sobre quantas vezes você cai, é sobre como você se levanta. E quando você se levanta com intenção, com dignidade e com domínio sobre si mesmo, você não apenas segue em frente, você avança com paz, com autenticidade, com propósito. Então, da próxima vez que respirar fundo no meio do caos, lembre-se, cada escolha, cada reação é uma oportunidade real de se tornar a sua melhor versão. Isso é um presente valioso, não só para você, mas para todos que cruzam o seu caminho. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, quero agradecer, de coração, por ter chegado até aqui. Isso já mostra algo muito importante. Você está comprometido com sua evolução. E isso é algo raro e admirável. Se quiser, compartilhe sua opinião nos comentários. Me diga o que te fez refletir. E se as palavras faltarem, escreva apenas: o estoico sábio. Só isso já será um sinal de que você esteve conosco até o final. Para continuar sua jornada, deixo aqui 2 vídeos recomendados, cheios de sabedoria estoica, prática e humana, que eles possam te acompanhar nesse caminho de autodescoberta e fortalecimento interior. Nos vemos no próximo. Até lá, siga firme, siga inteiro. E lembre-se, a vida sempre será desafiadora, mas você também pode se tornar imensamente mais forte.